Acompanha a TVU no canal 55 HF 11 da NET, em tvuplay.tv.br ou através da nossa página no Facebook, facebook.com/TVUplay. Já curtiu? Vá lá, curta, interaja conosco. Hoje vou receber o meu querido Silvio Benfica, já esteve conosco, e com ele Rosier Alexandre, um dos raros brasileiros que já subiu o Everest, mas mais do que isso, já andou em todos os altos de montanha no planeta, as mais altas em cada continente, ele já esteve lá em cima. Histórias fantásticas que ele vai contar hoje aqui e também em um evento muito especial que acontece quinta-feira aqui em Porto Alegre. Sobre isso e muito mais, a gente conversa a partir de agora no 21h30, que está entrando no ar. Você deve estar se perguntando, o que faz esse maluco aí, com esse monte de roupa, passando esse perrengue, no meio dessa nevasca. Sabe o que eu estou fazendo? Realizando um grande sonho, escalar o Everest e com isso concluir o projeto 7 Cumes. É isso que eu estou fazendo. E você? O que está fazendo agora? Espero que esteja vendo 21h30 e vá até o final conosco e com o Rosier Alexandre. 55 graus negativos, é isso mais ou menos? Boa noite, prazer te ter aqui. Boa noite, prazer todo meu. 55 com uma sensação talvez de 80 abaixo de zero por conta do vento. Ô Benfica, isso aí lá no alto do Borussia, lá é fichinha, né? É fichinha. Boa noite, prazer te ter aqui de novo. Boa noite, Felipe. Nós pegamos uma temperatura inferior a essa aí. Nós pegamos o alto do Borussia ali. Aliás, ele quando vai a Osório, como ele é um atleta, está sempre treinando, ele sobe o morro da Borussia. Na contramão. Correndo e descendo. Ah, não, mas pela estrada. Pela estrada. Ah, não, pensei que ele já ia até chegar no famoso Morro das Antenas. Né? Ah, tá. As antenas você já subiu também, não? Já correndo, sempre vou correndo ali até as antenas. Espetáculo. Tchê, tu é cearense, rapaz. Por que o sujeito tá lá no meio daquele sol? Tu é do interior do Ceará, tu não é das praias? Interior do Ceará. Não, nasci numa cidade a 320 quilômetros da capital. Isso aí dá pra dizer que é sertão? É sertão, meio do sertão. E por que o cara que tá lá, nasceu no meio do sertão, aquele sol na cabeça, decide que o sonho dele é atacar a montanha e não é montanha baixinha, não? Cara. São as maiores da Terra. É muito curioso. Eu também fiquei me perguntando muitas vezes como vem o gosto de alguém que mora numa temperatura de 35, 40 graus, querer escalar montanhas com temperatura de até 55 abaixo de zero. Aconteceu um episódio quando eu devia ter 9, 10 anos. Um médico da cidade gostava de beber pinga numa merceariazinha, um barzinho que meu pai tinha. E um dia ele apareceu com um ser que para mim era um extraterrestre. O cara loiro, alto, devia ter 1,90 m, cabelo encaracolado, loirinhos. Era, na verdade, um alemão. E eu fiquei muito curioso porque aquele senhor não sabia falar. Não sabe, falou isso, não sabe falar. E ele disse, porque ele fala um outro idioma. Eu perguntei, o que é idioma? É como pessoas de outros países falam. E quando ele falou outros países, eu disse, o que são outros países? Não tinha a menor ideia. Não tinha a menor ideia que a Terra era redonda, chata, que era um biscoito, uma bolacha. Não tinha ideia o que era aquilo ali. Ele disse, olha, a Terra é redonda, formada por vários continentes. Cada continente tem vários países, e esses países, cada um tem características próprias, fala o seu próprio idioma. Minha cabeça ferveu com aquilo ali, e aí eu comecei a me perguntar, como deve ser essa história de terra redonda? Se eu andar aqui, eu vou chegar na terra lá embaixo, tem alguém embaixo, por que não cai? E a minha cabeça começou a fervilhar, e a partir daí eu disse, eu quero conhecer esse mundo, eu quero conhecer tudo isso. Tá, mas tu queria conhecer o alto desse mundo. Eu queria conhecer o mundo, só que na cidadezinha onde eu nasci, o Ceará tem 184 municípios. O ponto culminante do Ceará estava do lado da minha casa. Uma situação extremamente desfavorável em todos os sentidos. Minha família era paupérrima, morava na zona rural, trabalhava com agricultura de subsistência, mas tinha um morro de pedra muito próximo. E eu gostava desde criança que eu subia.
Subir aquele morro lá, descalço, de Quixute, enfim. Eu adorava chegar lá em cima e curtir aquela paisagem. Só depois eu fui descobrir o lado místico das montanhas, para você ter uma ideia. Até hoje, o sermão mais conhecido de Cristo, qual é? Sim, o Sermão das Montanhas. Então, as montanhas têm essa mística. E depois eu juntei as duas coisas. Eu vou conhecer o mundo através dessas montanhas, vou conhecer todas essas culturas, esses países. E depois, depois de atacar a montanha no Ceará, qual foi a primeira a valer, assim, que tu foi mesmo? A primeira a valer fora do Brasil foi o Aconcagua, que é a maior montanha da América do Sul. Tá. Teve alguma no Brasil antes do Aconcagua? Pico da Bandeira? Não, só no Ceará, eu escalava rocha. Eu devo ter passado 10, 12 anos da minha vida escalando rochas. Numa cidade no Ceará que chama-se Quixadá, onde é a capital mundial do voo livre por conta do calor. Exatamente o calor. É isso que te conecta com o Benfica, que é um grande fã de voo livre, salta lá do Borussia lá. Tem a rampa de asa delta. Tu já saltou lá? Até não está sendo mais, não, é evidente que não. Tu nunca fez? Está sendo mais usado. E também tem lá o Albatroz com o seu fenômeno de planadores, né? Sim. Puxados por aviões, que é uma coisa que eu acompanhei sempre a vida toda. Mas também nunca subiu? Não, também nunca subi. Tu e Osório nunca teve esse sonho assim de... Em compensação, ninguém é melhor observador do que eu. Fica ali, é uma maravilha. E terra firme, solo. O Rosier falou um negócio interessante agora. Primeiro que eu conheci o Rosier em função da ligação dele com o Osório. O Rosier é casado com uma osoriense, cuja família é amiga da minha família. O Rosier, todo verão, no ano novo, está em Osório, passando o ano novo com a família da esposa dele, a Danúbia. E dali para a minha casa, que eu tenho em Osório, é 200 metros, 300 metros. Então ele vai lá e visita, e a gente toma uma cerveja, como aconteceu no último verão. Quando algumas coisas também em relação... Ele te obriga a ficar ouvindo Jovem Guarda, assim? Não, nunca mostrei Jovem Guarda para ele. Sabe o que nós falamos? E foi isso que a gente falou. Para quem não sabe, o do Benfica é DJ de Jovem Guarda e Osório, na maior festa de fim de ano do Litoral Gaúcho. Sei tudo de Jovem Guarda. Quero dizer o seguinte, e aí o papo que eu tive com o Rosier no verão lá em casa me impulsionou também definitivamente para as mudanças que eu já estava preparando na minha vida. Certo. E de alguma forma desembocam agora nessa parceria. Só que ele referiu um negócio interessante para ti, com 9 anos de idade, o que aconteceu? Tu estava repetindo agora, que tu estava dizendo agora para o Felipe? Veio o sonho de conhecer o mundo através dessa curiosidade. Com 9 anos de idade, eu comecei a me identificar com rádio. 9 anos, 1963. O meu pai era diretor artístico da Rádio Osório e naquela época nós ainda tínhamos o fenômeno do rádio com programas de auditório. Depois houve uma transição para programas de jornalismo. E o pai tinha um programa de auditório todos os domingos. Foi o primeiro desafio da minha vida, porque na quinta-feira que nós vamos tratar é de desafios que nós enfrentamos na vida. Primeiro desafio, sabe o que aconteceu com 9 anos de idade? Eu cantei no programa de auditório do pai. E encantou. O que tu cantou? E encantou porque eu ganhei até um prêmiozinho, uma coisa assim. Mas acho que aí houve um nepotismo. Qual era a música? A música era... Eu não lembro o nome, mas esses dias eu descobri quem cantava a música era o Carlos Gonzaga. Canta pra nós. O refrão era mais ou menos assim. Tá embriagado, o bicho tá caindo, feito um balão apagado. Marchinha de carnaval. Ele tinha feito pro carnaval. Sim. Vejam só a cara dele, vejam o jeito que ele tá. O bicho bebeu, tá mais cheio que um pneu, com 9 anos de idade. Foi o primeiro desafio que eu enfrentei em rádio. E acho que venceu. Acho que tu venceu. Com a mesma idade com que tu... Olha só, que curioso. Meu pai era agricultor, teve 9 filhos, morando na zona rural, mudou para um sítio perto da cidade, quando eu tinha 3 anos e meio, e sempre, nada tinha que trabalhar para ajudar a família. E com 9 anos eu me tornei empresário praticamente, né? Comecei a vender cocada na rua, vender picolé, engraxar sapato. Foi o começo da minha profissão, comprava ovos de galinha, vendia, comprava galinha, vendia, isso muito, muito cedo mesmo. E com 16 anos fui embora para a capital para estudar. Eu acho que foi mais ou menos parecido com a tua idade, quando tu entrou no rádio. Com 16 anos foi para Fortaleza? Com 16 anos fui para Fortaleza. E uma coisa curiosa... Com quantos anos o Aconcagua? O Aconcagua eu fiz em 2006. Eu já tinha 36 anos. Tinha só um pouquinho agora que eu me flagrei desse negócio. Então é o seguinte, nos últimos 11 anos... Tu fez os 7 mais altos cumes do mundo. Do mundo. Né? Um em cada continente, nesse caso aí. Isso. Em 11 anos. Em 11 anos.
11 anos e meio, precisamente. Nisso aí tem 3 tentativas, tem 2 tentativas frustradas de subir o Everest. Nisso aí tem 2 tentativas do Aconcagua. Eu fiz uma tentativa, não cheguei no cume, cheguei da segunda vez. Depois eu escalei também o maior vulcão da Terra, o Orros del Salado. Fiz uma tentativa, não cheguei no cume, eu voltei. Depois eu escalei a maior montanha da América do Norte, que é o McKinley. Também fiz uma tentativa, voltei. O Aconcagua, e não estou falando daquelas que eu cheguei no cume de uma primeira vez. O Everest eu fiz 3 expedições. Fiz uma em 2014, nós tivemos o recorde, a montanha é escalada desde 1920 e nós tivemos o ano de maior tragicidade, o maior número de mortos. Foram 19 mortos. Foram muitos avalanches, né? Todas as expedições canceladas. Retornei em 2015. Novamente tivemos uma grande tragédia, que foi o maior terremoto em 85 anos na Ásia. E esse terremoto provocou uma sequência de avalanches, matou 19 pessoas. E eu fiz em 2016 uma segunda expedição. Então, nesse período aí de 12 anos, eu creio que eu fiz 36 expedições. Uma média de 3 por ano, para conseguir realmente concluir o projeto 7 Combos. Se você está curioso para que a gente responda aqui, aquela pergunta que ele fez, o que você está acomodado aí em casa? Não, essa pergunta ele só vai responder quinta-feira lá. Que evento é o de quinta-feira? Bom, a partir do momento em que eu soube que o Rosier estava vindo para cá, nós bolamos uma ideia dentro desses novos movimentos que eu estou tocando na minha vida, uma ideia de fazer uma palestra em conjunto, em cima de desafios que nós enfrentamos em cada uma das nossas atividades, porque elas parecem que não têm algo em comum, mas no fundo elas têm. Elas trabalham com tomada de decisão, trabalham com foco, com meta, com objetivo, enfrentar um desafio, realizar um sonho. Todas as minhas atividades como as tuas, as atividades do Rosier sempre trabalharam, transitaram em cima disso aí, né? Na nossa atividade foi bem assim. Eu preciso isso, eu quero esse programa, eu quero essa viagem, eu quero fazer essa cobertura como o Rosier, eu quero escalar as maiores montanhas do mundo. A partir disso, nós conversamos pela primeira vez, nós nos encontramos há pouco, então a gente está começando a elaborar o que fazer exatamente na quinta-feira, mas quinta-feira o que nós temos estabelecido é o seguinte: nós vamos falar sobre essas nossas experiências e esses nossos desafios numa palestra chamada Superando Desafios, Realizando Sonhos. É o que a gente vai tratar na próxima quinta-feira a partir das 7h30 da noite. Aonde? Lá na Flowwork. A partir do movimento do meu parceiro Cauê Vieira, ex-diretor do PROCON, que trabalha com a gente também. Tá, e aí onde é que as pessoas acessam informações, onde é que compram ingressos, compram convites, como é que funciona? Na verdade, assim, vai ser um público restrito, entre 100 e 120 pessoas, que o ideal é entrar no site da Flowwork. Tá? Porque ali tu vai buscar todas essas informações. O site aqui embaixo, então, né, para que as pessoas possam entrar, acessar, lá estão todas as informações. Ali estão as informações. A gente não vai ser spoiler aqui de contar tudo, né? Mas é o seguinte, é muito pouco tempo para fazer tudo isso, cara. Eu já conversei com alpinistas, planejamento é de 2, 3 anos para você pegar e subir uma montanha. Não estou errado, né? Não, são muitos anos. Pô, tu, errou a primeira, não conseguiu, não é que tem errado, não foi problema teu, não, mas foi um ano depois, de novo. Mas estava afim mesmo de subir o Everest. Na verdade, você vê que eu acabei de falar, algumas dessas montanhas não consegui chegar no cume da primeira vez. Sim. É a nossa vida, nem tudo que a gente quer acontece de primeira, mas a gente não pode desistir e nem voltar e fazer da mesma forma que fez a primeira vez. O que aconteceu? Onde eu errei, onde a temperatura ou o clima, as condições climáticas não me permitiram, como é que eu posso tirar proveito disso? E a gente vai falar um pouco disso, de planejamento. Planejamento, superar desafios. Eu acho que a vida de todas as pessoas são muito parecidas. As escolhas de cada um é que faz a diferença. Que escolha? O que a gente está escolhendo? Quem está nos escutando agora, o que você escolhe? Ficar em casa de bobeira, brincando nas redes sociais? Ou você escolhe um bom livro, ou um bom programa de TV para assistir, um bom documentário? Qual é a sua escolha? Diante de uma dificuldade, o que você escolhe? Reclamar ou você escolhe buscar uma estratégia? Esse país tem muita coisa de cabeça para baixo, a gente sabe, mas 80% do país está funcionando a todo vapor, trabalhando, gerando emprego e renda, e às vezes a gente só foca no que não dá certo. Aos 9 anos tu criou essa primeira ideia, esse primeiro sonho, Simão, quero conhecer esse negócio chamado mundo, planeta Terra. Aos 16 tu foi para Fortaleza. Qual é a sequência depois? De forma em que, como é que foi a tua vida até chegar
em Olha 2006 e começar a subir montanha? Primeira coisa, com 16 anos é que eu fui conseguir ler o meu primeiro livro. Minha família era muito pobre. Qual foi ele? Para ler o primeiro livro, eu fui em 3 livrarias diferentes. Eu ia numa livraria, era um livro de história do Brasil, eu achava super curioso. Eu não podia comprar o livro, eu lia um capítulo numa livraria, eu ficava com vergonha, fechava o livro, ia para uma segunda, lia um segundo capítulo, depois ia para uma terceira e assim por diante. O tempo passou, fui trabalhar, arrumei emprego, abri negócios e com 28 anos chutei o pau da barraca. Eu disse, eu vou trabalhar com o que eu realmente gosto, vou levar as pessoas a superarem os seus limites. Eu já gostava um pouquinho de aventura e comecei a trabalhar com dinâmicas de grupos. Mas as montanhas geladas... Qual é a tua formação até chegar a isso? Eu sou administrador de empresas, Administrador. Eu tenho uma empresa de consultoria, trabalho com planejamento, Tá. ajudo as empresas a planejarem. Tá. E aí eu usei esse planejamento que eu vendia para as empresas, eu digo, eu vou planejar o meu sonho também. Eu não posso vender o teu sonho para ti se eu não realizo o meu próprio sonho. Então eu tenho que testar isso comigo. E aos 36 anos, na verdade com 34 eu defini, eu digo, agora é o momento de diminuir um pouco a minha atividade profissional e vou focar nesse grande Mas tu já sonho da estava minha com o vida. burro na sombra aí? Tu já estava tranquilo assim? Tava. Porque é um caminhão de dinheiro para um investimento desse, né? Deixa eu te falar. Na verdade, eu era imortal quando eu fui escalar o Aconcagua, foi a primeira expedição. Por que imortal? É aquele cara que não tinha onde cair morto. Eu morava num apartamento de 60 metros quadrados alugados, eu pagava financiamento de um carro 1.0 seminovo, com 10 anos, ainda chama seminovo, né? Cair nos pedaços. Então a minha situação era essa, mas eu disse, cara, entre comprar um apartamento ou um carro, alguma coisa assim, eu vou realizar o meu sonho. Eu adoro isso. E aí eu trabalhei muito, investi muito nisso. Não me arrependo de absolutamente nada. Só um momento, tu tinha um carro 1.0, um apartamento de 60 metros quadrados. Uma viagem dessas custa alguns milhares de reais. Bom, é mais do que o teu apartamento, mais do que o teu carro. Que não é barato fazer uma viagem dessa, um planejamento desses. Muito bem. O que eu digo para as pessoas é o seguinte, a gente sempre coloca dinheiro. Não faço porque eu não tenho dinheiro. Tá. Não faço porque eu não tenho dinheiro. Madre Teresa de Calcutá fundou a maior rede de hospitais de caridade do mundo. Eu pergunto, aquela freirinha tinha dinheiro? Não. Ela tinha uma ideia, tinha um sonho e foi o que eu fiz. Eu disse, vou investir no meu sonho. Comecei por as montanhas que tinham um investimento menor, como é o caso do Aconcagua. É a montanha que você consegue escalar hoje, com 20 mil reais, você consegue fazer uma expedição. E isso começou a fazer muito barulho. Isso começou a me trazer mais trabalho. Eu já vendia planejamento, ganhei mídia com isso, e o meu trabalho foi evoluindo, e à medida que o meu trabalho foi evoluindo, eu consegui também mais negócio, consegui mais dinheiro, e até um pouco de patrocínio para me ajudar a compartilhar esses custos. Nunca fui um atleta patrocinado, mas eu ganhei parceiros que dividiram comigo esse investimento. Então, com o passar do tempo, à medida que eu ia ganhando experiência nas montanhas, ia também ganhando um pouco mais de dinheiro para fazer esse investimento. Do Aconcagua para qual? O Orso del Salado, que é o maior vulcão da Terra. Vulcão. Foram 2 anos. Depois, desculpe, minha tosse está um horror hoje, ainda mais à noite. Vamos lá. Depois? Logo depois veio o Kilimanjaro, que é a maior da África. Depois veio o Elbrus, que é a maior da Europa. Depois veio o Carstens, que é a maior da Oceania. E foi quando aconteceu um fato muito curioso. Eu fui sequestrado por uma tribo selvagem na Papua Nova Guiné. Boa, hein? Muito bom esse negócio. Meteu na Papua Nova Guiné e Papua Nova Guiné, onde está a maior mina de ouro da Terra a céu aberto. Uma população extremamente carente, muito pobre e um estado tão corrupto quanto o Brasil, deixando que empresas estrangeiras peguem aquele ouro, levem para o mundo inteiro e em volta a população não tem um posto de saúde, não tem uma escola, não tem estrada. Alguns movimentos se organizaram, começaram a sequestrar alpinistas para atrair a atenção da mídia e mostrar a causa deles, a causa social. Eu acho até muito justa. Só que, paralelo a isso, algumas tribos viram isso e disseram, ora, a gente podia também usar o mesmo recurso, a mesma técnica, para ganhar dinheiro. Só ganhar dinheiro para minha família, para mim. E passaram a sequestrar alpinistas. E eu fui sequestrado. Fiquei por 40 minutos, não, foram 40 minutos com uma faca no pescoço e o meu guia negociando sequestro com um sequestrador, um sequestro relâmpago. Imagina só, um país que fala mais de 700 dialetos. 700 dialetos, e como é que eu conseguiria negociar? Porque o cara não fala uma palavra parecida com inglês, francês, espanhol, um idioma que eu conheça. E aí o meu guia negociou. A gente vive de desafios, né? Vive permanentemente. É um negócio interessante porque tem algumas coisas que nos identificam. Tu falaste que com 16 anos houve um momento assim muito importante da tua vida que foi quando tu fosse para Fortaleza. Para de alguma forma começar tudo ali. 16 anos houve na minha vida a definição do que eu faria. Eu tinha 16 na época, até hoje aos 62, que era trabalhar com jornalismo, que foi aquela experiência que eu... da tua idade, eu fico te olhando, Benfica. Ô, Benfica, quem é que acerta a tua idade?
Alguém acerta? Lá em casa. Não. Tem uns que dizem. Tem gente que diz 65, 68. Pra cima? Erra pra cima? Eles erram pra cima. Não é sacanagem. Felipe, será que mas aí foi interessante. Igual a mulher, tem 3 idades, aqui fala que tem documento que parece? Mas eu acho então, Benfica tem, eu acho que ele esconde o jogo. Eu acho que ele diz que ele tem 62 para dar uma valorizar. Claro, valorizar. Claro. Com 16, o que aconteceu? Eu já contei essa história, acho que contei até para o Felipe. Foi o ano assim talvez o maior desafio da minha vida com 16, que foi quando eu trabalhava com meu pai na Rádio Osório e ele faleceu. E eu era o único que trabalhava. O meu irmão, que tu conhece, o Luiz Henrique, tinha 11 anos de idade. E eu fui enfrentar a ideia, a realidade de ter que sustentar a minha família. Eu passei a ser o comandante de uma família com apenas 16 anos de idade. Só que ali eu vi o seguinte, os meus colegas saindo todos, se formando no ginásio para estudar em outros locais, eu digo, olha, vou ter que seguir em Osório. Então eu vou trabalhar com rádio. O rádio vai ser realmente a minha vida. E foi talvez o maior desafio realmente que eu enfrentei com os 16, quando tu fosse para Fortaleza e também começou a viver uma definição, digamos assim. Praticamente ali um arrimo de família. Né? Um arrimo de família. Eu não pude servir, eu não servi com 18 anos de idade porque eu era arrimo de família, chamado arrimo de família. E depois, aí começaram aqueles movimentos, tais quais os teus movimentos de ir superando desafios na minha atividade. Por isso é que eu digo que elas têm de alguma forma uma relação. Né? Em 1980, 25 anos de idade, eu trabalhava na Rádio Osório, que não tenho mais nada a fazer aqui. Não tenho. E saí. Digo, estou fora da rádio. E não tinha nada pela frente para fazer, mas eu sabia que vinha para Porto Alegre, inclusive para enfrentar o incêndio de uma pensão onde eu morava e onde eu perdi tudo, inclusive para dormir na rádio durante 10 dias, no departamento de esportes. Os meus colegas eu não tinha onde morar, os meus colegas da Farroupilha saíam às 11 da noite, iam para casa e eu ficava, vou ficar mais um pouco, eu ficava porque eu não tinha onde morar, eu morava lá durante 10 dias até que eu consegui outra pensão, porque eu sabia que eu tinha que ficar e enfrentar aquele desafio, porque para avançar e ganhar o mundo como tu, só se eu continuasse aqui naquela situação. Quando eu perdi o ônibus para o Butiá, que era o último, dormi na Gaúcha algumas vezes, lá no hoje consagrado estádio Armindo Antônio Rasolini. Me trancava lá na sala do tubo, ficava quietinho, o Jaime Copstein sabia, o pessoal da técnica sabia, ficava quietinho lá e tirava o cochilo. Aí o pessoal chegou cedo na rádio. Foi o primeiro a chegar às 6 da manhã, o ônibus chegou cedo. Sabe o que eu estava contando esses dias pro Eduardo, meu filho, e pro Marcelo, meu sobrinho, filho do Luiz Henrique, um desafio que eu passei. Porque tu passa esse tipo de desafio e tu passa aqueles desafios que se apresentam assim e que em 5 minutos tu tem que resolver. Isso em tempos de Rádio Osório. 1974. O Gilberto Gil tinha gravado o disco Refazenda. Sim, maravilhoso. Refazenda. E veio fazer um show em Porto Alegre. Daqui a pouco, um grupo de estudantes lá de Osório, da União dos Estudantes de Osório, eles levaram o Gilberto Gil para uma apresentação lá. E eu, naquela época, eu trabalhava num cartório, eu levantava às 5 da manhã, das 6 às 8 no cartório, na Rádio Osório, das 8 às 11h30, da 1h30 até 10 para 5, era muito pertinho no cartório, às 5 eu ia para a Rádio Osório, porque às 10 para 5, porque às 5 eu tinha um programa musical que terminava às 7. E depois ia estudar. Essa é a minha vida naquela época, 1974. Aí, o Gilberto Gil foi ao Osório e esse grupo de estudantes levou o Gilberto Gil para me dar uma entrevista no meu programa. Eu me dava bem com eles, né? No programa musical que eu apresentava na Rádio Osório. Tu sabe muito bem disso. Todas as emissoras de rádio, algumas até hoje, e também de Porto Alegre, quando chegava às 6 da tarde, para tudo. Não adianta falar, porque era a oração da Ave Maria, ou a hora da Ave Maria. Era a hora de rezar. Às vezes padres... Que foi onde eu iniciei no rádio, como operador do padre Frederico Antônio Asman, na hora da Ave Maria. Às vezes os padres iam rezar, às vezes a gente mesmo. Mas olha, podia estar dando uma música, podia estar dando uma notícia importante, parava tudo às 6 da tarde. No sinal das 6. O Gilberto Gil chegou 5 para 6 na rádio. Como é que eu vou fazer uma entrevista de 5 minutos com o Gilberto Gil? Eu tenho que segurar ele, mas eu sabia que às 6 da tarde, para tudo. Sabe o que eu consegui? E foi o meu desafio. E na hora eu tive que resolver isso. Pedi para ele e ele fez a oração da Ave Maria. Ele rezou na Rádio Osório. Espetáculo. Então, essas coisas são... Que certamente esse momento não está... Tu não teve a sacada de guardar, né? Isso é fantástico, né? A gente não tem, né? Não tem. É um negócio impressionante. Hoje, a gente não tem documento muito daquela época. Benfica, eu tenho alguma coisa ainda
aqui do 21h30 e tal, porque está tudo no Facebook, a gente transmite pelo Face. Hoje é fácil. Arquivo digital é barbada. Sim. Na nossa época, a gente gravava no cassete, no rolo, lá no Dentel, e depois tu não tirava e ficava aquele som. Foda. Hoje tu vai no YouTube, no Google, tu pega essas imagens do Rosier. Hoje tu vais e tu vai ver uma entrevista que o Rosier deu em 2015, quando ele se deparou com a tragédia, com o deslizamento, com a avalanche do Everest, né? E só conseguisse realmente, e teve que desistir, só subiu em 2016. E o Rosier estava vivendo aquela situação. E eu falei para o pessoal lá da rádio, o Macedo, o apresentador do programa de manhã, e os produtores, eu conheço o Rosier. E comecei a fazer contato com a Danúbia, a esposa dele, Sim. que me passou um celular dele. E daqui a pouco o Rosier estava às 5h30 da manhã, falando na Rádio Gaúcha, direto do Everest com o Macedo, descendo, porque não tinha como subir em função do deslizamento. Hoje tu tens esse documento. Porque tem uma questão, e eu já li coisas tuas a respeito do seguinte, né? Tem muita gente morta no caminho. Sim. Né? Ou seja, você está ali absolutamente concentrado no que tem que fazer. Porque qualquer deslize, literalmente, é a tua vida que está em risco. E aí você passa e você olha e assim, pô, o cara não venceu. Como é que é o teu mental nessa hora? Olha só, o Everest já levou a vida de quase 300 pessoas. E desses quase 300, eu participei de mais de 10% dessas mortes, eu tive bem pertinho, vendo, um ano com 19 mortes, outro ano com mais 19, e 2016, o último ano, mais 8 mortes, enfim, é uma coisa dura. Alguém me pergunta, Rosier, como é que é olhar para um cadáver? É muito triste, infinitamente pior do que ver um cadáver num velório qualquer, numa rua, num acidente. Porque no acidente, a cidade recolhe o corpo, leva para um hospital, enfim, vai fazer os trâmites legais. Lá não, é alguém que você sabe que o cara faleceu há 10 anos, há 20 anos, ou 30, ou mais. E você olhar e dizer, pô, esse cara algum tempo atrás era alguém igual a você, estava cheio de sonhos, querendo chegar no cume do Everest, querendo voltar para a família, realizar o sonho, voltar para comemorar, e de repente algo deu errado. Ou ele errou no planejamento, ou uma mudança climática, algo te quebrou. O que me motivou, inclusive, voltar a 2016, depois de ter perdido 3 grandes amigos em 2014, perdi a minha médica em 2015, foi até fazer uma homenagem a eles. Eu levei, inclusive, uma bandeira com o nome deles para o cume do Everest. Eu sabia que era o grande sonho deles. Primeira coisa que eu penso não é porque alguém morreu escalando que a gente vai parar de escalar. Claro. Não é porque alguém morreu de avião que ninguém voa mais de avião. Não pode. Agora, a gente precisa também aprender com eles, planejar o que aconteceu para que eu também não cometa, não caia na mesma armadilha que eles caíram, ou cometendo um erro ou não. Como é que é o teu trabalho de condicionamento físico para subir uma montanha dessa? Olha só, hoje o planejamento consegue antever tudo que eu vou precisar na montanha. Eu posso fazer isso numa academia no nível do mar. Tudo, todos os tipos de movimento, que tipo de músculo trabalha, o meu educador físico faz isso, o meu médico faz isso. A única coisa que eu não consigo treinar no nível do mar é a técnica de escaladas de paredes de gelo. E aí o que eu faço? Sempre viajo para a Argentina, para o Chile, Bolívia, são países mais perto do Brasil, onde eu encontro tudo isso. Então, toda a preparação eu consigo fazer entre uma academia e país aqui na própria América do Sul, me preparando para o Everest. Tu atacou pelo Nepal ou atacar no cara, tu subiu pelo... Mas essa expressão tu subiu pelo Nepal ou tu subiu pelo Tibete? Eu fiz 3 expedições, a de 2014, 2015 pelo Nepal e a última eu fiz pelo Tibete. Inclusive a expressão que se usa do último acampamento para o cume, a expressão é o ataque. É o ataque ao cume. Então, tendo feito 2 expedições pelo Nepal, conheci a cascata de gelo, a Sfolkumbu, onde você perde totalmente o controle, o número de avalanches, os blocos de gelo que estão caindo continuamente. Eu resolvi fazer uma expedição pelo lado do Tibete, que é bem mais perigoso, é uma montanha muito mais difícil, ela é mais fria, tem mais vento. Com os chineses, que era o que mais me metia medo, eram os chineses que invadiram o Tibete nos anos 50, só que de lá para cá continua o mesmo retrato dos anos 50. Quem assistiu 7 anos no Tibete com o Brad Pitt, vê o que está se passando exatamente hoje, a mesma situação. Está extremamente militarizado, os caras invadiram e hoje continua a mesma situação. Um alpinista na aproximação, eles sabem que eu tenho um visto para entrar na China, eu tenho um visto para escalar o Everest, são 2 vistos independentes, mas a todo momento eu apresento o visto e ele pergunta, o que você está fazendo aqui? Às vezes tem hora que você dá vontade de perguntar, vem cá, você sabe ler? Olha para isso aqui, cara. Porque é brincadeira. E fazem isso várias vezes por dia. Em relação ao Tibete, então, é uma situação que eles não são nada simpáticos. Felipe, eu me lembro... Então, assim, se você colocar na China, abre o Google e colocar Tibete, não vem nada. Se você colocar Free Tibete, vai bater lá
lá no governo chinês, lá, e alguém vai atrás de ti. O que estava querendo saber do Tibete livre aqui dentro da China? O negócio pega pra Uma das orientações que a gente recebe quando vai para lá é não fala, não usa a expressão Free Tibet, porque eles vão pesquisar nas tuas redes sociais. Exatamente. Se tiver algum movimento. Exatamente. Por quê? Porque desde os anos 50 que o Tibete está pressionado militarmente. Foi invadido, foi anexado à base da bala mesmo, e eles continuam lá dentro. E o que acontece? Tem estrangeiros que vão escalar o Everest, levam uma câmera, faz um vídeo lá e depois multiplica, abre uma bandeira no cume e vai tentar movimentar isso. E todas as pessoas que defendem essa bandeira são personas não grata, não podem entrar na China. Se entrar e aparecer com a bandeira depois, você vai ser preso e dificilmente vai voltar para o teu país. Enfim, é um país terrível. Estou conversando com Rosi Alexandre e Silvio Benfica, depois do intervalo comercial. O que ele levou para o alto da montanha? A gente já volta. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Eu acho que eu posso mudar o mundo. Eu gostaria que cada um aqui também pudesse acreditar nisso individualmente. E é um pouquinho disso que a gente vai compartilhar hoje. Eu tenho um sonho muito grande. Na verdade, eu tenho muitos sonhos. Eu sou uma caixa cheia de sonhos. Mas um deles, que eu vou compartilhar agora com vocês, é que um dia eu sonhei em escalar a maior montanha de cada continente. E lógico que esse sonho não foi fácil cultivá-lo, porque quando eu comecei a procurar referências, quem foi o meu vizinho lá em Monsenhor Tabosa, é algum parente, ou aqui no estado do Ceará, ou no Nordeste, ou no Brasil, que tivesse feito isso? Ninguém. Então, assim, faltou referências. Não foi fácil, mas eu acreditei muito nesse sonho, investi muito, e esse sonho vem caminhando. Hoje a gente pode olhar no mapinha da Terra, e a gente já olha para 6 continentes diferentes, onde nós já tivemos o privilégio de levar a bandeirinha cearense. Portanto, hoje o estado do Ceará é o único estado brasileiro que teve sua bandeira aberta no cume de 6 continentes. E eu, por acaso, fui o operário que levou essa bandeirinha no cume desses 6 continentes. Bom, aí está o Rosi Alexandre. São 2 palestras que você pode acessar no YouTube dele, no TEDx. As 2 são TEDx Fortaleza? Sim. Né? Eu posso mudar o mundo e o que eu aprendi com os Sherpas. Sherpas são os guias que ajudam a subir a montanha. Isso. Na verdade, as pessoas confundem Sherpa com guia. Quase Não? todos os guias são Sherpas, mas nem todos são Sherpa. Tem guias estrangeiros. Sherpa é, na verdade, uma etnia. Mas é uma etnia que se dedicou a escalar montanhas, porque os Sherpas, a tradição... Vejo tanta gente falar assim, os Sherpas, porque para mim era uma tradução de guia, não é uma etnia. A tradução literal de Sherpa é Sherpa, vindo do leste, o povo do leste. Eles migraram do Tibete, da China, há 600 anos atrás e vieram morar
Olha só, faz anos que os chineses perseguem esse povo, né? 600 anos atrás, eles mudaram para o lado do Nepal e lá se estabeleceram nas montanhas. Quando os europeus passaram a tentar escalar o Everest nos anos 20, descobriram que aqueles povos que já moravam na encosta da montanha tinham uma predisposição a escalar com muito mais força, se aclimatar com mais rapidez. Por isso os Sherpas. Mas tem estrangeiros que não são Sherpas, que também trabalham de guia e nós não podemos chamá-los de Sherpa, porque Sherpa é uma etnia. Tchê, a gente diz que gaúcho é exibido, mas cearense também gosta de se exibir, né, tio? Quem pegou e tinha... Imagina se a gente leva um chapéu gaúcho lá pro alto. Por quê? Bom, esse chapéu tem uma história interessante. Eu sou filho de agricultores, nasci na zona rural, na caatinga sertaneja, e usava isso na infância, tangendo alguns meia dúzia de bichinhos que meu pai tinha, um jumento, 2 cabrinhas, e já usava esse chapéu. E é uma tradição nossa também do Nordeste. E eu queria dizer para todo mundo, meu orgulho de ser nordestino, que muita gente não consegue olhar para isso com orgulho, eu queria. E esse chapéuzinho eu levei ele para o cume de várias montanhas, e foi para o cume de algumas, além de montanhas, foi para vários programas de TV, isso foi para o Fantástico, foi para o Jô Soares, foi para Jornal Nacional, enfim, foi para várias TVs. Também. O Jô te entrevistou com um, né? O Jô me entrevistou com um, igual o meu, eu com um e ele com outro também, enfim. Era para falar um pouco da nossa etnia também, né, nordestinos. Tu falasse a respeito de uma preparação na América do Sul, tipo na Bolívia. Onde é que tu faz a preparação? Na Bolívia nós temos várias montanhas. Tem o Huayna Potosí, que é uma montanha de 6.088 metros. Tu foi a Potosí, não foi? Não, fui a La Paz. A La Paz. La Paz. Você foi a Real Potosí? Não. Potosí não. Não, mas teve companheiros nossos que foram a Potosí. Sim. Tem jogo de Libertadores? Sim. Eu fui a La Paz com a seleção brasileira. É uma experiência... É um horror. Nossa, porque a gente trabalha com equipamento, né? E com o microfone e sendo repórter esportivo com velocidade daqui a pouco para poder alcançar algum jogador, esse tipo de coisa. E falta o ar, né? E falta o ar, La Paz, é um negócio realmente impressionante. Foi um dos desafios assim que eu enfrentei na vida. O aeroporto de La Paz é um horror, né? É um horror. 4.100 metros, tem pessoas que ao desembarcarem passam mal e tem óbitos, já teve mortes. É comum, Benfica, o pessoal de futebol, de esporte, me ligar, me entrevistando às vezes, ou pessoalmente, ou na minha casa, ou por telefone, perguntando, vem cá, Rosier, aquele time brasileiro, ou a seleção brasileira levou uma sola, a Argentina levou uma sola da Bolívia uma vez lá, e alguém virou e disse, vem cá, fala, isso é moleza, né? Não tem estudo. Me fala aí como é que é a audição. Não é moleza não, amigo. É falta de oxigênio mesmo. Você pega um boliviano que nasceu a 4.000 metros de altitude, o cara brinca trotando. Você não consegue dar uma quadra. Eu vi isso em Quito, no Equador, que é bem menor, bem mais baixo. O Grêmio foi jogar lá uma partida de Libertadores da América, até ganhou o jogo, se não me engano. No final do jogo do vestiário, tinha jogador com o oxigênio. No vestiário, em Quito, no Equador, imagina em La Paz, na Bolívia, ou em Potosí. É um horror. Não, eu quero dizer que fora o horror da altitude, o horror do frio. Também tem esse detalhe. Porque a montanha mais quente dessas aí, qual é a temperatura negativa lá em cima? A montanha mais quente dessas ainda é negativa. Seria talvez o Kilimanjaro, por estar muito próximo da linha do Equador, apesar da altitude, mas você chega lá com temperatura negativa. Apesar do Kilimanjaro ter derretido muito as neves, do famoso filme As Neves do Kilimanjaro, mas ainda tem gelo na calota. Lá em cima tem gelo e a temperatura lá você vai encontrar, dependendo do horário, menos 10, menos 15, abaixo de zero até. Mais ou menos como tu passou na Malásia, Benfica. A Malásia foi um dos grandes desafios realmente que eu passei, porque a seleção brasileira estava indo para a Copa de 2002, na Coreia do Sul e no Japão, e eu fui com a seleção. A seleção jogou uma partida em Barcelona, no estádio do Barcelona antes, e depois passou em Kuala Lumpur para o jogo na Malásia. Foi a cidade mais quente que eu enfrentei na minha vida. Junto comigo tinham alguns companheiros, como o Marco Antônio Pereira, o Rui Carlos Osterman, o Davi Coimbra, e a gente só queria ficar no hotel, no ar-condicionado do hotel, porque quando saía na rua era um negócio impressionante o calor. E mesmo à noite, quando jogou a seleção brasileira. Foi a única vez na vida em que eu vi o Rui Carlos Osterman, comentarista, foi entrevistado esses dias por ti, contigo. Nós estivemos na casa do professor. Isso. E o Rui, digamos, literalmente pediu água no intervalo do jogo, porque o comentarista naquela época, ele segurava o tempo todo do intervalo. O Rui pediu... E o Rui sem problema nenhum, né? Sem problema nenhum, com uma fluência extraordinária. Ele pediu que eu falasse alguma coisa para que ele pudesse relaxar, pediu que o Davi falasse alguma coisa. Tal era o calor, o maior calor que eu enfrentei na minha vida.
Foi um desafio. O frio assusta muito as pessoas, mas você com uma boa roupa de frio, você suporta. Mas o calor é cruel. Deixa eu pedir pro pessoal botar uma imagem tua lá no alto, né? Só para botar a imagem, sem até o som, depois a gente vai fechar com o som. Porque é o seguinte, a gente sempre imagina roupas pesadas. Sim. Né? A tua roupa não é pesada, a tua roupa é uma roupa especial. Quantos quilos ali? Olha ali, ó. Olha só. Essa aí não é ainda no cume do Everest, está na encosta. Tá. Mas aí eu já estou com uma roupa relativamente pesada, mas não é tão pesada porque ela é toda de pena de canso. Tá. O que vai pesar mais é uma bota, é um grampo de aço que você tem embaixo. Mas a jaqueta em si, ela é toda de pena de ganso. O que pesaria, se fosse de lã, ela pesaria 8 ou 10 quilos, porque ela é bem espessa, ela deve pesar 1,5 kg. Tá. Não mais do que isso. A jaqueta, todo equipamento que tu carrega pesa quanto? Bom, para uma expedição, depende da montanha. Uma Aconcagua você faz com 30 quilos de bagagem. Tu carregando? Eu carregando. Ou a não ser que eu pague alguém para me ajudar a compartilhar. Tá. Mas no Everest, por pessoa, a gente deve ter uma carga de aproximadamente 200 quilos por pessoa. Você passa 2 meses na montanha, você vai morar, leva comida. Literalmente, casa e comida, não leva roupa lavada. Não dá para ter isso, mas casa e comida você tem que ter tudo. Como é que se toma banho lá em cima? Não tem banho. Não tem banho. Mas comida, por E exemplo... necessidades? Pois é. Comida, você leva comida até o campo base, 5.000 metros de altitude, você tem comida tradicional, um fogareiro maior, acima disso é um fogareiro portátil e a comida liofilizada. Ela vem um sachêzinho aluminizado, você abre, derrete o gelo para fazer água, quando está fervendo você põe dentro, tem que ferver ou tem que pôr na mesma hora, porque você desliga, está fervendo aqui, você desliga o fogo, 2 minutos ela já congelou de volta. Em 2 minutos, na hora que você desliga, ela vai criando já um gelinho em cima, imediatamente congela. Então, ferveu, com o fogareiro ligado, você vai colocando dentro, fecha, como é alumínio, ela segura o calor, você dá uma chacoalhada, espera 10 minutos, essa é a alimentação. Água, praticamente não se toma água, porque a água é muito ruim. Você toma o quê? Chá. Pega essa água quente e você faz chá. Quem gosta de chimarrão, tereré, alguma coisa assim, também pode ir nessa batida. Não se toma café praticamente, café desidrata. Então, essa é a alimentação durante todos os dias. O Benfica perguntou ali, necessidades. Necessidades, curiosidades, né, Benfica? Continua do mesmo jeito. É uma curiosidade de todo mundo, né? Mas olha só, o que é curioso, primeiro, a gente tem que trazer todos os dejetos de volta, todos. Não se pode deixar nenhuma montanha mais do Sete Cumes, você pode, faça em qualquer lugar. Não, você tem que levar uma bolsa, faz dentro dessa bolsa e traz de volta. Menos mal, porque por conta do frio, os odores não se expandem tanto. Então, você tem que trazer de volta. O bom é que a comida liofilizada não produz tanto bolo fecal. Então, não é a mesma proporção de quem está morando no nível do mar. O bolo fecal é bem menor, mas continua desagradável, principalmente... Mas tu desceu de lá com quanto, sim? Com 10 quilos? Com 5? Tem uma ideia de quanto que se produziu? Na verdade, no Everest, eu trago até o campo base. Do campo base para baixo tem os iacos, aqueles bois peludos, é quem transportam isso. Mas aproximadamente 5 a 10 quilos. Essa é uma outra questão, né? Qualquer pessoa pode ir ao Everest e chegar a 2.800? Qualquer pessoa pode ir para o Everest e chegar até o campo base. Pela face norte, 5.000 metros. 5.000? É tudo isso? Isso. Pela face sul, 5.350 metros. Um mortal comum, estando bem de saúde, é claro, por conta da altitude, ele caminha 10 dias e chega lá. Pela face norte, você vai de carro até o campo base. Tá. A face sul são 10 dias de caminhada subindo e mais 3 descendo. Aí você está dizendo que é o seguinte, é uma trilha mesmo. É uma trilha, é uma trilha. Caminhada pesadíssima, você sobe e desce montanhas o tempo inteiro, caminha por volta de 6 a 8 horas por dia, 10 dias de caminhada, você consegue chegar lá. Muita gente desiste por conta da altitude, do frio, as condições climáticas não são tão favoráveis, mas não tem técnica de escalada, não usa corda, não usa crampon, piqueta, é caminhada mesmo. Quem é que coloca as cordas, hein? Os nossos guias, os Sherpas colocam inicialmente, porém, como é uma montanha gelada, aquelas cordas que estão ancoradas com equipamentos metálicos no gelo, volta e meia estão soltando. A primeira corda eles instalam, a partir daí a gente ajuda a dar manutenção durante os 2 meses que a gente fica na montanha. A gente fica de 45 a 55 dias. Só para eu entender esse negócio. Tem uma corda que é uma corda guia. Sim. Não. O sujeito subiu antes de vocês. Sim. Como é que ele sobe? Ele sobe com piqueta e crampons. Aqueles grampos de aço que tem na bota, ele vai fincando a piqueta. É o cara que vai fazer aquele... E aí, a cada 10 metros que eles sobem, ele vai lá e coloca um parafuso de gelo, faz uma ancoragem. Já está seguro. Sobe mais 10 metros e aí ele vai fazendo isso. Se ele cair, tem alguém embaixo que vai dando segurança para ele, ele não chega a cair de volta até embaixo. Pelo menos entendendo que ele fez a ancoragem adequadamente. Sim, porque aí segura, isso, aí segura, daqueles grampos seguram. Aqueles grampos seguram a queda dele. Tá brincando, Benfica? Impressionante isso aí.
Bom, mas pro E Benfica... tu te mixa pro Borussia, Benfica. Não, bicho. Eu subia lá quando não tinha nem como ir, era chão batido. E o Romildinho. Mas eu acho que isso deixa... Romildinho, prefeito, ex-prefeito, o presidente do Grêmio, que é uma grande figura. Romildinho, porque o pai dele também foi prefeito. Também. O Romildão. Que é uma grande figura e nosso querido amigo. Eu acho que as nossas atividades, elas têm condição de deixar uma mensagem, digamos assim. Que é a mensagem de, primeiro, estabelecer a tua meta. Segundo, enfrentar esse desafio. Terceiro, vencer esse desafio. E quarto, ao vencer, realizar os sonhos. Que é mais ou menos o que nós estamos tratando nesse encontro da quinta-feira. Porque desistir me parece cômodo. Me parece simples, né? E na verdade. Desistir, eu não quero mais isso. Mas o índice de desistência de quem chega lá é baixo, né? O pessoal tenta, assim. Não, tem muita desistência. Tem muita. Nós temos pessoas que desistem até a chegada do campo base, pessoas com licença para escalada. Desistem até o campo base. Outros, por exemplo, no segundo ano tinha um australiano que estava conosco e no primeiro trecho de escalada ele desistiu, ele disse, olha, isso aqui é coisa de louco, é insano ficar pendurado nessas cordas dessa forma aí. E um jornalista foi entrevistá-lo, perguntou para ele, você também é alpinista? Ele disse, até ontem eu era. Então, algumas pessoas chegam no Everest... É grande, portanto, o nome de desistência. Mesmo assim, mesmo que a pessoa tenha uma preparação mental, um sonho de vida, chega lá, olhou, treme. O que acontece é que muita gente se confunde achando, eu tenho dinheiro para pagar uma licença, eu estou pagando Sherpas para me ajudar a transportar cargas, então isso me garante sucesso. De forma nenhuma. O Sherpa te ajuda a transportar uma parte da tua carga, ele conhece a montanha, sabe onde ancorar, conhece bem as condições climáticas, mas ele não vai te levar no braço. O risco é muito grande. Não é por acaso que o Everest já levou mais de quase 300 vidas. Tem 2 anos consecutivos, 19 mortos. Então, continua sendo muito perigoso e isso faz muita gente desistir. Nessa palestra, né, de quinta-feira, nesse encontro de vocês de quinta-feira, a mensagem é, como dizer o Benfica, foco, planejamento, é isso que você vai... Foco, planejamento. O que acontece é o seguinte, eu vejo muitas pessoas falarem, eu tenho muita vontade de fazer X, fazer algo, por exemplo, comprar uma casa, fazer uma pós-graduação, fazer uma viagem, escrever um livro, e aí muitas vezes fala o quê? Quando Deus quiser eu vou fazer, ou se Deus quiser eu vou fazer. Não tirando o mérito da fé, que eu acho importante, mas isso chama-se falta de foco. É possível antecipar. A gente pode antecipar, porque tendo fé em Deus, você pode planejar e dizer assim, eu quero fazer isso no próximo ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, mas eu tenho que ter isso com clareza. Ou seja, isso chama-se planejamento. É usar ferramentas de gestão para facilitar. Muita gente trabalha muito e não consegue atingir os objetivos. E outros trabalham menos. E alguém diz, você tem muita sorte. Não, você não tem sorte. Você usou a ferramenta adequada para a hora certa, para a situação adequada. Ou seja, você estava no momento certo, na situação certa e usou as ferramentas certas. Isso é preparação. A famosa frase do Tiger Woods. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Com certeza. Na verdade, e na nossa atividade... mais eu treino, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. O Picasso dizia que sempre que a sorte encontrou ele, encontrou trabalhando. É isso, quer dizer... Em resumo, tem variações, mas todo mundo é a mesma coisa. Mas em resumo é isso, sem trabalho, sem planejamento, tu não vais realmente conseguir alcançar esse objetivo. Quando eu desisti de sair da Rádio Osório em 1980, eu comecei a trabalhar com a ideia, eu sei que eu vou para Porto Alegre. E eu sei que eu vou para Porto Alegre para ganhar o mundo na minha atividade esportiva. Eu tinha convicção disso. E eu, 2 meses depois, estava em Porto Alegre, numa posição ainda intermediária, que era a Rádio Farroupilha, mas me preparando para chegar numa das grandes, o que aconteceu depois de 84, porque eu sabia que eu ia chegar, eu tinha isso como determinação, como foco, e trabalhei para isso, e sabia que a partir do momento que eu chegasse, eu ia ganhar o mundo. E eu me lembro muito bem do Grêmio em 1983, a decisão do Mundial Interclubes do Grêmio no Japão. E eu ainda não tinha vindo para cá. E eu, naquele momento, eu botei na minha cabeça, eu vou lá. Eu vou em decisão de Mundial lá. E realmente aconteceu. Numa delas, tu fosse junto. Eu fui em quatro vezes ao Japão. 4 decisões de Mundiais. É interessante, uma com o próprio Grêmio em 95, uma com o Palmeiras em 99. O Palmeiras do Filipão. Palmeiras do Filipão e o Grêmio do Filipão. Sim. Uma com a Seleção Brasileira em 2002 e uma com o Internacional em 2006, onde tu estavas lá também. Então, isso eu estabeleci como meta também quando eu vi aquele jogo do Grêmio em 83. Aqui é o ponto máximo
Eu imaginei, aqui é o ponto máximo para um jornalista esportivo. E isso eu vou alcançar. Eu vou trabalhar para isso. E isso passa necessariamente por uma preparação, passa por ir para vencer escalas para conseguir chegar a uma Copa do Mundo ou com a dupla Grenal em decisões de mundiais. Foco, eu tive isso e realmente consegui. Os livros estão à venda nas boas casas do ramo, os 2 livros? Estão nas livrarias cearenses ou através das redes sociais. Procurar Rosier Alexandre, você vai encontrar as redes sociais e o nosso contato. Tá, então busca pela internet. Isso. Esse aqui é cheio de fotografia, cara. Estou impressionado. E no dia do evento nós teremos também alguns lá. Tá. Esse aqui é impressionante porque estão tudo ali. Esse aqui é aquele assim, estive lá e documentei, tá aqui a foto, não tem enrolação nesse aqui, né? É espetáculo. Essa bandeirinha é sempre a mesma bandeirinha, hein? Essa bandeirinha eu levo uma diferente, levei uma diferente para cada uma das montanhas. Deixa lá? Não pode ficar lá. Não pode ficar Tem lá? que trazer de volta. Aquele negócio que era cravar a bandeira. A cena clássica? A cena clássica é cravar para tirar foto, mas não pode deixar, porque senão seria lixo. Tá, então. Muita gente vai lá. Crava, tira a foto, fez o registro. Tira, vem embora. Vem embora. Você já conversou com os outros brasileiros? Conversou antes ou depois com os outros brasileiros que subiram? Conversei, eu tenho vários amigos que também escalaram o Everest. Bom. Vários não, né? Porque são quantos brasileiros do total? Bom, os 7 cumes, eu fui o 4º brasileiro a fazer os 7 cumes. O 11º sul-americano, 12º sul-americano e 4º brasileiro. Mas só o Everest, se a gente isolar o Everest, são 16 brasileiros. Ainda é um universo bem pequeno, mas já... Isso em quantos anos? Isso desde que o Everest é Everest. O Everest é escalado desde 1920, os brasileiros passaram aí no final dos anos 80 e até hoje só 16 chegaram ao cume. Tem 14 vivos. Grupo muito seleto. É um clube bem seleto. Dos 16, 2 já faleceram. Um faleceu no Aconcagua depois e um outro faleceu no próprio Everest. Somos 14 vivos hoje. Bom, esse clube merece um encontro de vez em quando. Sim. Eu queria te perguntar, Rosé, como é que é isso assim? Porque afinal de contas vocês têm uma coisa meio doida, né, cara? Não tem como não pensar isso assim. Vocês colocam em risco a vida de vocês mesmo. É um sonho de vocês, mas é assim, ó. Tchê, o meu sonho é me pendurar numa corda a 7.000 metros de altura. Um grampo pode. Tomara que nunca aconteça, mas pode romper. Já rompeu. Já rompeu contigo? Não. Não, graças a Deus. Bom, como é que é isso, cara? Olhar para baixo numa situação como essa. E se eu te contar algo mais? Eu tenho medo de altura. Parece piada. Não ando de montanha-russa, roda gigante, brincar em varanda de prédio. O problema é a tenho medo de altura. Não, é altura. O meu problema é altura. Mas montanha-russa... Nem pensar, de forma nenhuma. Agora, o que acontece? À medida que eu treino para fazer algo, eu até brinco, digo, baixa uma entidade, não sou mais eu quem está agindo na montanha. É algo superior. Mas essa entidade só baixa à medida que eu treino exaustivamente. Quanto mais eu treino, mais focado eu fico naquilo ali e consigo fazer com sucesso. Qual é o próximo desafio que tu te impôs? Bom, primeiro o desafio que eu me impus foi o grande desafio, ficar 2 anos sem ir para as montanhas depois que eu terminasse o projeto 7 cumes. Tá. Você tem ideia o quanto isso mexe comigo, mas eu prometi para minha família que nesses 2 anos eu teria uma vida convencional. Só tive uma pequena crise, a gente foi para o Chile para tomar vinho, e lá eu convidei minha esposa para a gente ir para as montanhas. Tá. Mas terminou que a gente desistiu depois, não fomos. Tá, mas ali tem montanhas baixas. Montanhas mais baixas, isso. Enfim, mas depois que passar os 2 anos, eu estou na quarentena dos 2 anos. O Everest concluiu ano passado, tem 1 ano e pouco. Depois disso aí, possivelmente eu volto a jogar mochila nas costas para ir para os 2 polos. São expedições diferentes, são expedições puxando trenó no gelo para chegar até o Polo Sul e depois até o Polo Norte. Benfica vai junto? Claro. Deixa eu te contar uma curiosidade. Benfica não voou, né? Mas a terra dele é a terra dos ventos, Osório, a terra da minha esposa. Sempre que a gente vem, a gente vai lá no aeroclube, e eu já voei de ultraleve lá. E ele nunca voou. Não. Mas a mãe dele, Dona Maria, minha grande amiga, querida, seus 80 e quantos? 85. Eu sempre convido, ela fica me olhando, Rosier, tu quer mesmo que eu vá? Ela, não, eu digo, eu vou levar e tem que levar o Benfica junto. Eu acho que eu vou voar. Dona Maria vai, tu é o fiasquento. Pois é, um fiasquento. Dona Maria vai trocar. Dona Maria vai. Ela está nos escutando, ela sabe que agora eu estou intimando, quem sabe essa semana. Benfica.
Vai. Não, se ele conseguir levar a mãe, ainda nessa semana eu vou ter que me antecipar, vou ter que ir antes. Dá, tem que ir, né? Se vale, eu não vou pagar, né? Ainda que a mãe esteja bem. Vamos para o serviço aqui, porque a gente está... Deixa eu só dizer um negócio interessante. Quando tu estavas falando que tem um pouco de loucura, tem essa atividade dele, né? E nós começamos por aí, onde é que está a relação daqui a pouco da atividade dele com a atividade nossa? Porque a dele, se tu olha, assim, uma atividade de aventura, se tu vai resumir. A nossa é uma atividade de jornalismo esportivo. Mas aí tu olhas, a atividade dele de aventura tem muito a ver, evidentemente, com informação, com jornalismo. Aliás, ele fez jornalismo lá de cima quando ele entrou, como eu te falei, no programa com o Macedo. A nossa profissão, que tem muito de jornalismo, de informação, ela tem alguma coisa de aventura também. E isso realmente estabelece, me parece, uma relação. Deixa eu só complementar uma coisa. Quando fala de risco, Rosier, você gosta de risco? Eu detesto risco. Correr risco eu não aceito. Por isso o planejamento. Eu assumo um risco. Assumir o risco é quando você se prepara, você estuda, você assume. Sempre existe uma parcela de risco. Se tu não planeja, aí é loucura. É correr o risco, eu diria, irresponsavelmente. Isso eu não admito. E é isso que vocês vão ensinar quinta-feira. Não é ensinar, a gente vai para quem vai compartilhar experiências e tentar transmitir isso para quem estiver nos assistindo lá, né? Que na vida é possível. Tu tem que realmente ter o planejamento e tem que enfrentar o desafio para lá no final conseguir alcançar os teus objetivos e os teus sonhos. E alguém pode dizer, se Felipe é incompetente, não perguntou isso, mas é para você ir quinta-feira. Tu acha que o Benfica e o Rosier estão aqui de graça? Tem que ir lá quinta-feira, tá bom? Tá aqui o endereço, vá lá, entre no site, lá, pegue todas as informações e compareça Rosier, Alexandre e Silvio Benfica, quinta-feira aqui em Porto Alegre. Vão ter outras rodadas depois, Benfica? Quem sabe? Esse é o início que surgiu assim de uma hora para outra. A gente colocou tudo, estamos terminando de colocar tudo dentro do esquema realmente previsto e quem sabe a gente possa correr um pouco aí. Depois do sucesso do Tite, vem o sucesso do Rosier. Exatamente. Eu só trato assim, com só gente top. Forte. Literalmente gente top. que enfrenta desafios. Exato. O Tite foi um sucesso, né? Foi um sucesso. Vocês vão repetir em outros Cerca estados, de 1.000 pessoas. Este é um sonho que eu tenho, que eu já provoquei o Tite e ele não disse não. Tá bem. Rosier, prazer te conhecer. Prazer todo meu, obrigado Muito pela obrigado atenção. mesmo, né? Mais Rosier e Alexandre nos livros e quinta-feira junto com o Silvio Benfica aqui em Porto Alegre. A gente encerra com ele no alto do Everest. Tchau, até amanhã. Ok, tudo bem. Os magrinhos das bundinhas murchas também estão convidados a tirar suas bundas murchas da cadeira e começar um plano para realizar os seus sonhos. Você não está esperando que caia do céu, que tudo aconteça por acidente. Claro que você vai ter que trabalhar duro para realizar esse sonho. E esse convite eu queria fazer para você. Comece o planejamento daquele que é o sonho da sua vida. Assuma que tem um sonho grande que todos nós temos e vamos trabalhar para realizar.